Universidade Presbiteriana Mackenzie, a que possais exercer as atribuições e prerrogativas outorgadas pela lei, considerando a integralização curricular dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Marketing e acolhendo o vosso compromisso, confiro-vos o grau pleiteado de tecnólogo. Parabéns. Meu nome é Ana Vasconcelos, eu sou professora colaboradora do Programa de Controladoria e Finanças. Meu nome é Marco Túlio de Castro Vasconcelos, sou reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu nome é Henrique Neto, sou o coronel da Polícia Militar da Reserva, né, e fui designado pelo governador como diretor executivo da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, conhecida FUNAP. FUNAP é uma fundação ligada, vinculada, né, à Secretaria da Administração Penitenciária, que é conduzida pelo coronel Nivaldo César Restif. Eu sou a professora Patrícia Tuma Martins Bertolin, sou professora da Faculdade de Direito há 25 anos, da Faculdade de Direito da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, e há 14 anos, mais ou menos, sou professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu, em Direito Político e Econômico. Meu nome é José Carlos Piacente Júnior e eu sou capelão universitário aqui no Mackenzie. Meu nome é Berenice Carpigiani e eu sou professora titular no curso de Psicologia, que integra o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade. Natasha Bertoia, eu atualmente coordeno os cursos superiores de tecnologia na área de gestão e negócios, modalidade EAD, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA. Esse projeto ele nasce numa perspectiva de ajudar essas pessoas que não têm acesso à educação. E o sistema prisional ele veio por conta de uma visita em uma prisão em Portugal, onde a gente tem uma dupla titulação com o Instituto Politécnico da Guarda, e o Instituto ele já faz esse trabalho. Eu fui há um pouco mais que 5 anos chamada pelo então vice-reitor, o Dr. Marco Túlio Vasconcelos, a sala dele. Ele conheceu alguns alunos que o fascinaram, ele foi levado a conhecer o projeto de que esses alunos participavam. Eram detentos, que estavam cumprindo pena e que saíam durante o dia para estudar na universidade. E que eram alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. E que o projeto da Universidade da Guarda estava tendo muito êxito. Ele havia voltado, tanto ele quanto a professora Ana Lúcia Vasconcelos, haviam voltado muito encantados. E aí ele me disse, pensamos em proporcionar cursos para alunos que venham do sistema penal. E veja, professora, como seria possível construir isso, né? Olha, o Mackenzie, ele começou atendendo uma população que era carente, né? E eu mesmo penso que todas as universidades do mundo, especialmente universidades que são de países do terceiro mundo, elas precisam ter um compromisso social. Ela não pode viver para si mesma, mas ela tem que pensar sobre quais são os frutos da sua ação como universidade, uma universidade que não se limita, digamos assim, à atividade de ensino, mas ela se preocupa com a atividade de pesquisa, seja básica, mas também aplicada, e a atividade de extensão. Eu estou sempre imaginando que na sua maneira de viver, de pensar, de agir, de planejar e de fazer, a universidade tem que pensar que ela precisa transferir benefícios àqueles do seu entorno, daqueles que convivem com ela também. Eu acho que assim é essencial. Dentro do ciclo de uma sociedade,
né, num ciclo de uma convivência pacífica, uma convivência harmoniosa entre as pessoas, é inevitável que você, em algum momento, você tenha que tratar o assunto da reeducação daqueles que praticaram crimes, daqueles que se desviaram ali do caminho, o caminho da boa convivência. Mas o que eu entendo? Eu entendo que isso acontece, só que se somos cristãos, né? Eu imagino que a gente precise acreditar nas pessoas, né? Até prova em contrário. Então, acontecem desvios, acontecem falhas, crimes, delinquências, mas eu sou uma pessoa insistente, eu continuo acreditando, sabe? Eu não acho que a pessoa vá reincidir se ela tiver oportunidade. O problema é que quem sai do sistema não tem oportunidade. A reintegração dessas pessoas à sociedade, ela tem vários papéis. Ela tem o papel do próprio reeducante, que faz as suas escolhas. Ele tem que escolher voltar para a sociedade de uma maneira saudável. Ela tem o papel do Estado, enquanto mantenedor dele sob custódia, no caso da Secretaria da Administração Penitenciária, tá? Enquanto promotor de oportunidades para essas pessoas, é o caso da Fundação. E a iniciativa privada, sem a iniciativa privada, qualquer trabalho do Estado ele fica enfraquecido. Emprego decente, né? Não existe. A primeira coisa que nos pedem quando vamos procurar um emprego é um atestado de bons antecedentes. Basta botar o nome de um ex-encarcerado na internet que vai baixar o processo dele, né? Então, é muito difícil a empregabilidade, tanto que hoje a gente sofre com essa questão no projeto. Por isso a gente investe em quem tem um perfil empreendedor, né? Porque é muito mais fácil empreender se existe um start aí para esse processo do que se inserir no mercado formal, né? Então, nós procuramos e nós verificamos que essas pessoas, elas têm lá dentro do sistema prisional um prédio de educação e uma função de educação também básica, ensino médio. Elas chegam a fazer até o Enem, mas elas não tinham nenhuma possibilidade do ensino superior. Então, ele se converge nas parcerias da unidade prisional, do próprio sistema, e também ele serve para fazer valer a questão da liberdade, né? Então, elas estão lá, elas vão ter a liberdade e a reinclusão social é necessário que elas tenham condições, né, de competência para ter um emprego. Então, o emprego e renda passa a ser para a gente um nosso foco dentro do ensino. Então, dentro de uma perspectiva de resultados, é impossível se pensar em reintegração, em levar essa pessoa de volta à sociedade, sem um trabalho de ligação entre a iniciativa privada e os nossos esforços dentro das prisões. Nós ouvimos os empresários, nós ouvimos o que o mercado precisa, nós capacitamos essas pessoas e nós buscamos formas dessas pessoas terem uma mudança de comportamento e uma oportunidade. Essa é a ideia geral de uma reintegração social. É mudar o coração, é sensibilizar o coração das pessoas e mudar seus comportamentos. Por que, especialmente, a questão da população carcerária? É porque, de fato, nós estamos dentro de um grande sistema e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, apesar do seu belo trabalho histórico que tem feito, da sua caminhada, nós vamos completar 70 anos no ano que vem, e ela já tem muitos contributos, cursos com mais de 125 anos, antes mesmo dela se tornar uma universidade, ela não vai dar conta dos problemas sociais da nação sozinha. Quer dizer, a gente não consegue. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie também é uma instituição filantrópica, ela é comunitária. Ela não é, como muitos podem pensar, uma instituição privada pura. Não é? Ela é uma instituição... visaria o lucro. Isso, e a gente não tem esse tipo de perspectiva
guiando os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Nós temos os propósitos de fazer bem ao próximo, que é educar, não é, a vida de tantos jovens com a melhor educação possível que nós possamos oferecer e, ao mesmo tempo, também oferecer aquilo que nós julgamos adequado dos princípios bíblicos cristãos que a universidade adota. Como o Mackenzie é uma universidade confessional, nós nos preocupamos com o ser humano integral. Então, essas nossas alunas são tratadas como todos os alunos do Mackenzie, todas as alunas do Mackenzie. Então, elas recebem também todo o amparo espiritual. O trabalho da capelania é oferecer para essas alunas todo o cuidado para que o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento emocional esteja agregado ao conhecimento, porque isso é uma formação de fato integral e que envolve o ser humano, é humanista. Então nós aqui no Mackenzie temos essa preocupação de oferecer para as nossas alunas esse cuidado. No início, nós não sabíamos se nós íamos desenvolver o projeto com homens, com mulheres. É muito comum a gente pensar que a população encarcerada é composta, em sua maioria, por homens, e é mesmo. Mas nos últimos anos, o censo penitenciário mostra para a gente que o aumento da população feminina nessa condição é muito maior do que o da masculina, né? Então isso nos interessou. Então a gente acaba amando essas pessoas mesmo, a gente chega lá no presídio para visitar e a gente olha assim e fala, nossa, só tenho 15 vagas, né? Com 1.700 mulheres, né? Então quantos projetos deveriam estar ali para multiplicar, né, uma metodologia de inclusão social? E outra coisa, as mulheres, quando elas são encarceradas, a família simplesmente as abandona. Se nós passarmos na frente de um presídio masculino em dia de visita, nós vamos ver uma fila enorme de esposas, companheiras, mães, que se mataram de fazer faxina, que fizeram o maior sacrifício para estar lá com víveres para os seus companheiros, maridos, filhos. E passa na frente do presídio feminino, isso não acontece. Elas estão absolutamente esquecidas lá dentro, tá? Então, a gente fica sabendo de perda de guarda dos filhos. A primeira coisa, o companheiro, o marido some, né? E some da vida dos filhos, inclusive, muitas vezes. Muitas vezes. Esse é um ponto que a gente foi aprendendo conforme as situações foram ocorrendo, né? Porque, de fato, o momento em que ela recebe a liberdade, ela vai para onde? Tem onde morar, não tem onde morar, a família receberá, não receberá, como é que vai fazer para trabalhar? Então a gente acaba ajudando um pouco a família em si, porque os nossos projetos empreendedores, a gente faz reuniões também e a família participa. Então é um projeto que a gente não vê só a nossa aluna, a gente vê a nossa aluna dentro de um núcleo familiar, né? Onde a gente diz a ela que ela precisa se inserir na comunidade social, ela precisa procurar uma igreja, né? Para ela poder ter também esse relacionamento, ela precisa procurar os ativos públicos, um cinema, um parque. E assim, quando eu mostrei o censo penitenciário para a professora Ana, para o doutor Marco, eles me disseram, está decidido, vamos fazer com mulheres. Eu falei, olha, nós vamos tirar uma mulher da criminalidade, nós vamos tirar uma família da miséria. Então, eu me chamo Pablina Juliana Veloso, sou mineira de Belo Horizonte, tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhos, sendo ele Pablo, de 16 anos, e Vitória, de 6 anos. Sou aluna da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na data de hoje eu me formo, né? Nossa, é um sonho realizado, porque eu não tinha perspectiva de estudar numa universidade igual essa, e hoje eu estou muito feliz.
por estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, mas no momento eu estou residindo na região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Isso, região metropolitana mesmo. O semiaberto, ele dá essa condição de liberdade rápida, e quando elas estão em liberdade, estudando, né, aqui dentro do Mackenzie, elas têm também a possibilidade de fazer uma aplicação empreendedora. Então essas pessoas tiveram no passado, né, empregos, elas tiveram atividades lúdicas, então a gente vai resgatando isso para que ela de novo tenha autonomia financeira. Porque no imediato da liberdade, a sociedade tem uma desconfiança muito grande. E essa desconfiança faz com que elas não tenham acesso ao trabalho e ao emprego. Então, a gente definiu a metodologia de educação integral, porque a gente trabalha no sentido todo do sujeito. O Mackenzie tem isso na sua missão, resgate de cidadania, resgate da dignidade humana. Então, a gente trabalha os valores, os princípios. Então, a gente tenta colocar uma mudança de filosofia de vida nessas pessoas, né, para reintegrar de novo a sociedade. E a transformação, ela se dá de dentro para fora, onde o sujeito, ele compreende essas relações sociais, e nessas relações sociais entra a relação trabalho. Então, nós regularmente fazemos reunião com as alunas e acompanhamos, né, a evolução delas a partir de ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, que nos proporciona identificar dificuldades, identificar ausência na entrega das atividades, e com isso a gente vai monitorando. E além disso, todas as alunas estão vinculadas ao Polo Higienópolis, que é o polo aqui central, e elas possuem um tutor, né, que acompanha também nesse processo. Então o tutor interage semanalmente com as alunas, propõe reuniões de acompanhamento, e nós da coordenação também acompanhamos esse processo. Então, alguma coisa em que a gente consiga levantar a estrutura de personalidade, se essas moças têm um perfil empreendedor, que é um foco muito importante dentro do projeto, né? As facilidades, as dificuldades. Então, quando a candidata se torna aluna, a gente já tem toda uma ideia da estruturação, de como é que ela se relaciona com a história de vida dela, que potenciais ela traz que estão esquecidos por ela mesma, né? Então, dentro do projeto Psique, a gente tem uma série de atividades, entrevistas, dinâmicas, para que facilite a elas recuperarem esses potenciais esquecidos, né? Abandonados por elas, né? Neste momento, a capelania tem a tarefa de aliviar, porque como seguimos Jesus Cristo, e Jesus nos disse: "Venha até mim que o meu fardo é leve", que eu sou de fato alguém pronto para carregar o seu fardo, nós fazemos o mesmo. Nós recebemos, nós ouvimos, nós mostramos para essas pessoas que é possível recomeçar. Aliás, eu aprendo muito com elas. Uma delas, uma vez, disse o seguinte: olha, tudo que está acontecendo me leva a entender que eu posso virar a página. É isso que nós fazemos. Viramos a página, recomeçamos. Então, no início, a gente fica com muita expectativa que todas terminem o curso e que todas tenham essa fala. A gente fica esperando delas a fala de que mudou de vida. E aí, no decorrer do tempo, a gente vê que umas vão ficando para trás. Então, isso choca muito a gente, né? A escolha dela, né, de coisas que não deviam. E aí, a gente tem agora 2 formandas de 15 da primeira turma, né? No final do ano, talvez a gente tenha mais 6 ou 5. Então, a colação de grau, eu vou começar assim. O Mackenzie na minha vida foi uma resposta de uma oração atendida que eu tive. Foi aquela oportunidade única e talvez a última chance.
E eu agarrei essa oportunidade e dei início na minha vida acadêmica e hoje eu me formo em gestão de recursos humanos. Mas tenho o sonho de prosseguir também, de fazer uma pós de psicopedagogia e, de repente, uma geriatria. Porque eu gosto de mexer com pessoas e o meu mundo é envolvido nisso, em idosos e crianças. Essa é a minha área. Foi difícil. No início eu achava que eu não ia conseguir. Mas com fé em Deus eu consegui e hoje eu estou aqui, né? Vou colagrar. O que a gente acha que é extremamente importante, porque como os cursos são curtos, os cursos tecnológicos têm duração de 2 anos, né? E são cursos extremamente pragmáticos, voltados para a realidade do mercado em determinado segmento. Então isso possibilita o quê? Possibilita que essas alunas tenham um conhecimento, adquiram conhecimento, desenvolvam competências que vão ser rapidamente absorvidas pelo mercado. Então é muito mais fácil uma colocação, uma recolocação profissional delas no mercado de trabalho, porque os cursos são extremamente práticos. Enquanto isso ocorre, a psicologia continua aqui. O trabalho de psicoterapia, se elas quiserem, né, para que elas possam focar nos potenciais, não perder o sonho, não perder o desejo, né, de continuar viva, de continuar lutando. Então esse é o trabalho técnico da psicologia. Então tem a questão da aprendizagem, tem essa questão afetiva, tem outro trabalho importante que a gente faz com elas, é a questão de currículo, como é que a gente monta currículo, carreira, o que pretende, para onde quer ir. Então, a gente sempre fala que a gente não dá vaga na universidade, a gente dá uma rede de apoio. Então, quando ela vem para a universidade, ela tem um primeiro acolhimento de 4 meses. Esse acolhimento a gente resgata um pouco o ensino da matemática, o ensino do português, a tecnologia digital que ela está distante. E ela também começa a ter um pertencimento de espaço dentro da universidade. Depois disso, ela escolhe o curso que ela quer fazer de tecnologia. E quando ela escolhe esse curso, ela passa a compreender que essa vaga na universidade é uma grande oportunidade de reinclusão social. É exemplar o que é feito no trabalho e no trato com essas alunas, porque eu sou testemunha de que elas são preparadas para o mercado de trabalho. Então o futuro delas também é uma porta aberta. Nós queremos que as pessoas sejam autônomas, que elas pensem, que elas sejam livres, que elas sejam donas do seu próprio destino, da sua própria vida, não é? Mas a gente no sentido de permitir que as pessoas encontrem oportunidade de geração de renda, de desenvolvimento, está atrelado aos nossos princípios, não é? Nós queremos que as pessoas elas alcem grandes voos, ocupem boas posições e serve para essa população carcerária que a gente está trabalhando aqui. Nosso papel é dar esse instrumento para ela, para que ela possa realmente achar uma outra oportunidade que talvez ela, no início, lá atrás, antes de cometer o crime que cometeu, que a levou até o cárcere, ela não teve, ou não teve orientação, ou não teve disposição, ela não procurou. Mas depois de cumprida a sua pena, né, a sua dívida com a sociedade, ela volta já diferente. Essa é a nossa ideia. Então é muito mais fácil uma colocação, uma recolocação profissional delas no mercado de trabalho, porque os cursos são extremamente práticos, que possibilitam o acesso a ferramentas, a conhecimentos específicos do mercado. Nós temos vários encontros com profissionais do mercado relatando sobre a realidade do determinado setor, da área que elas escolheram. Então, eu trabalho com artesanato. E o marketing também me ajuda nessa parte, né? Porque eu aprendo também a divulgar a minha própria marca, tenho o meu próprio nome da empresa. Então, o curso ele foi essencial para a formação, para reconstituir os valores, aquilo que eu perdi no passado. O que eu tenho feito eu trabalho aos finais de semana como cuidadora de idosos, de vez em quando eu faço algumas faxinas, que é a limpeza, né? E
tenho um projeto de empreendedorismo que é voltado para a área da beleza e costura. Eu trabalho e sou especialista em cabelos afros. Faço trança, qualquer tipo de trança. E você está começando a trabalhar essa sua empresa, né? Exatamente. Eu tive que parar a área da costura pelo fato da pandemia. Então eu foquei na área do cabelo, na área da beleza mesmo, da beleza afro. É assim, olha, o que se destaca aqui? Primeiro, depoimento comovente, né, de algumas moças que venceram, né, venceram algumas etapas. É evidente que a batalha, a guerra não está terminada, né? Todo dia... Ela é diária, né? É diária. A pessoa que comete um crime, ela tem uma luta para ela travar, né? Para ela retornar. Mas o que eu vejo nessas moças, das conversas que nós tivemos, sem dar nome, sem identificar ninguém, é que essas pessoas realmente estão sensibilizadas e agradecidas. E a mudança de comportamento delas é real. Mas o que a gente tem de diferente é a proximidade, né? Essa proximidade que ora a gente tem que ter um distanciamento e ora a gente também a gente acaba compreendendo uma situação. Então, esse projeto, ele traz esse diferencial onde a gente acompanha essas alunas, mas não acompanha só dentro de um estudo. A gente acompanha na sua vida pessoal, porque a gente compreende que ela está dentro, ela tem que se inserir na sociedade e a sociedade vai trazendo oportunidades que ela precisa saber dizer não. E aí, o requisito para a universidade, a gente tem dois, na verdade. O primeiro é que ela tenha o ensino médio completo. Então, isso traz uma dificuldade para elas também. E, ao mesmo tempo, a gente tem observado que, dentro da unidade, elas já começam a pensar a estudar o ensino médio, porque no futuro elas podem ir para a universidade, né? E assim, o pré-requisito é esse, porque a gente tem que cadastrá-las no MEC, né? Muitas fazem Enem, então a gente aproveita o Enem também como um diferencial. E a segunda coisa é a entrevista. Bom, a entrevista em profundidade é feita com os nossos psicólogos e é aquela coisa da gente olhar dentro do olho dela e enxergar que ela quer mudar de vida, né? Então, assim, é um projeto que precisa ela querer, né, mudar de vida, é aquele ponto de inflexão da vida dela. Eu não quero mais isso e agora eu vou passar a querer uma outra possibilidade de vida. A palavra certa para definir, referente aos estudos, foi um desafio, porque para mim foi desafiador. Eu não sabia mexer com a tecnologia, foi muitos anos sem entender de internet direito, então era um mundo novo para mim. Abrir um computador, um notebook, aquilo para mim era uma dificuldade. E depois tinha as ferramentas de estudo, de trabalho, né, que eu precisava entender, que é o Word, PowerPoint, o Excel, o infográfico, mapa mental, mapas conceituais, linha do tempo. Então eu tive que ter força, dedicação, eu tive que me aplicar a isso. E eu me envolvi nesse mundo. Quando nós percebemos que é uma situação que não está na nossa esfera, porque a nossa esfera é exclusivamente de acompanhamento acadêmico nos cursos, nós encaminhamos para o pessoal do CCBS, que tem uma equipe de psicólogos, né, extremamente capacitados, que se colocam à disposição das alunas para atendê-las. O que a gente encontra? Muita angústia, muita ansiedade, muitíssima baixa autoestima, né, e muita falta de conhecimento sobre si mesma. Então, essas moças, elas vêm, a impressão que dá é que a história de vida delas é só aquele momento em que elas passam a fazer parte do sistema. Então, toda a história anterior pregressa, né, todas as coisas e que elas conquistaram, que elas fizeram, que foram produtivas, etc., ficam mascaradas dentro do momento da reclusão e de cumprimento de pena e tal. Então, o linguajar, o comportamento, a desconfiança do outro, a desconfiança do grupo entre elas,
tudo isso é material que vai surgindo conforme a gente vai se aproximando da forma correta, tecnicamente, eticamente, dentro do universo ali daquele grupinho que chega aqui. Eu acho que a grande dificuldade, né, que eu acredito que será superada agora para a próxima turma, é a questão de disponibilizar o ambiente virtual dentro do sistema prisional. Tá? Porque o que acontecia, até então, as alunas não tinham acesso ao ambiente virtual, né, dentro do sistema prisional, e tinham que realizar as atividades muitas vezes no caderno, e toda semana, como eu falei, que elas vêm até o polo, elas tinham que colocar isso, digitar, entrar no ambiente virtual. Então isso, na realidade, acaba demandando muito tempo, e elas poderiam estar aproveitando o espaço aqui para fazer outras atividades em interação com tutores, com professores, com a coordenação do projeto como um todo. No primeiro momento, a gente pensou, obviamente, em procurar o então secretário de administração penitenciária, mas eu percebi que as portas não estavam abertas. Então nós começamos a fazer contato por alguns funcionários administrativos que tinham uma preocupação com a educação. Alguns, hoje eu não acredito em acaso, eu acho que a gente teve felizes encontros, porque apesar de no início a gente ter demorado muito para conseguir achar o caminho, para fechar convênio, foi tudo bem complicado, mas porque a lógica do sistema penal é uma lógica excludente e a lógica da educação é uma lógica inclusiva, ou pelo menos deveria ser uma lógica inclusiva, né? Essa lógica inclusiva, ela tem marcado a nossa universidade, né? Eu sei que teve um juiz que veio conversar comigo e ele disse, mas por quê? Eu disse, porque o Mackenzie, ele tem na sua missão essa visão de alcançar, né, pessoas em vulnerabilidade. Mas ele disse, mas e por que vocês querem mais trabalho? A gente diz, não, talvez seja mais trabalho, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem isso dentro da gente, de ajudar. A gente precisa ajudar. Eu me lembro uma história que a Ana Vasconcelos contava desde o começo, que quando ela começou a mostrar o projeto, o pessoal perguntava, mas o que vocês vão ganhar? E ela dizia assim, não, a gente não é isso, a gente não quer ganhar, não quer uma permuta material, a gente quer oferecer um espaço de reintegração social por meio do ensino superior a essa população. Mas não adianta a gente entrar com a nossa vontade dentro do sistema, o sistema tem que entender as diretorias e tal. Então, essa ampla conversa, permanente conversa, insistências, discussões, né? Isso faz parte de todo o movimento. É só para ter uma ideia de quão amplo se torna, apesar da gente ter conseguido, da primeira turma, formar 2 meninas. Nós não tínhamos ideia do volume de problemas que nós íamos enfrentar, né? A dificuldade de celebrar os convênios, alguns impasses institucionais, não tínhamos ideia e nós começamos a resolver, e aí quando parecia que estava tudo caminhando, elas começaram a ganhar liberdade, a gente não estava preparada ainda, porque a gente estava muito no começo, quando as primeiras começaram. E elas não podem esperar se formar para se sustentar, né? Todo mundo precisa. A necessidade é diária. Elas saem, eu acho que a primeira que ganhou a liberdade já se viu com uma criança de 3 anos no colo e tendo que alimentar aquela criança sem trabalho. Então, assim, nós nos vimos, cada uma que saía era uma alegria e era um desespero, né? Era aquela coisa de como é que ela vai se manter. Vamos ter que tentar convênios para a empregabilidade. Eu penso em 2 grandes aspectos, né? Eu acho que a reitoria ela tem um papel muito grande de fomento, de indução, de animar, de abrir portas, de dizer à comunidade, olha, nós temos um projeto exitoso aqui. Nós podemos ter outros projetos exitosos.
Nós não gostaríamos que as boas ideias, as boas intenções, que muitas vezes nascem numa conversa, elas possam se perder. Quer dizer, há um espaço para concretizar um bom propósito. Não é? Então a reitoria, de fato, ela tem condição de mover pessoas, a sua estrutura de gestão, o seu relacionamento com o mundo exterior, buscando parceiros, pessoas que entendem que o projeto carcerário nós não faríamos com o êxito que nós estamos tendo aqui, se não fossem outros atores, como a própria Secretaria da Administração Prisional, a FUNAP, são pessoas que lidam com as circunstâncias da vida dessas pessoas, com o seu histórico, não é? Que são envolvidas ali. Então nós aqui temos essa condição de fazer. O Mackenzie, ele é uma instituição filantrópica, ele tem na sua base a questão do empreendedorismo ligada à responsabilidade mesmo de trabalho, né? Então o trabalho como uma coisa boa no ser humano, né? Então a gente tem os princípios calvinistas, que ele trabalha essa questão da relação do trabalho e o homem, né? Não da negação, mas dessa questão dele conseguir uma autonomia mesmo de renda, né? de sobrevivência, mas com dignidade. Então, o Mackenzie, ele desde a sua base educacional, né? Ele compreende isso na sua missão, na sua visão, que é a responsabilidade desse sujeito, né? E também a questão do princípio mesmo da ética cristã. Então não adianta eu formar um sujeito sem uma ética. O Mackenzie tem esse papel, né, de trazer a pessoa para um patamar superior e, ao mesmo tempo, ele desmistifica a ideia da pessoa privada de liberdade e aquela segregação, olha, no contrato e tal, mostrando que para aqueles que querem, para aquelas que querem, que lutam por uma vida, uma condição diferente de vida, essa oportunidade é real. Outras universidades seguiram o exemplo do Mackenzie. Então, o interessante é que o nome, né, e o projeto, o nome da universidade, o projeto, os resultados que são obtidos, né, toda essa coordenação que nós fazemos, todo esse alinhamento que nós temos com os dirigentes do projeto do Mackenzie, conosco aqui, com os diretores das unidades prisionais, né? Tudo isso criou também um ambiente favorável a outras universidades. Eu digo que a gente tem uma responsabilidade social. Eu acho que a igreja tem uma responsabilidade social. A igreja precisa, né, sair um pouco dos muros também e olhar a sociedade, olhar a sua comunidade, olhar o que está acontecendo de pobreza. E quando eu digo pobreza, não é pobreza financeira. A pobreza maior é a pobreza de falta dos direitos, os direitos sociais, os direitos, né, da educação, da saúde, da habitação. Todos os alunos mackenzistas são estimulados a seguir um caminho por conta própria, né, com a sua própria maturidade, um caminho que nos leva na direção de Deus. E a igreja, de fato, é um lugar adequado para você se alimentar da verdade, você ter a verdade sempre diante dos olhos. Então, é evidente que o que nós queremos fazer aqui é que elas sigam um caminho depois. O Mackenzie, de fato, não é uma igreja, nós somos uma universidade confessional, nós servimos a Deus aqui, mas o cuidado com a igreja, ou a vida na igreja, é fundamental. Porque a igreja é como um local de treinamento. Na igreja você aprende a perdoar, na igreja você é treinado a conviver com o outro, na igreja você aprende uma série de atividades que são tipicamente do ambiente social. Então, se nós estamos falando de tornar essas pessoas capazes de voltar ao ambiente social, a igreja é o melhor lugar para isso. Tem um grupo no WhatsApp que ela sempre manda oração, se a gente estiver precisando de alguma oração, conversar, nós temos esse apoio, é muito bacana. Então, como que eu disse lá no início, a oportunidade que o Mackenzie me deu foi uma resposta de uma oração que eu fiz, foi atendida. E eu me encontrava meio perdida na época. Então, isso me incentivou a eu continuar no caminho certo,
quer, né, na minha construção moral, princípios. Deus estabeleceu princípios e nesse meio do tempo eu fui quebrando os princípios que Ele estabeleceu, que é amar o próximo como a ti mesmo, amar o seu Deus acima de todas as coisas. Hoje eu sou cristã, eu sou da Igreja Batista, né, Batista Tiquiná, que tem a mesma visão que os calvinistas, os presbiterianos. Eu acho que essa transformação a gente consegue perceber. Não é? Eu creio que isso é um papel maravilhoso das pessoas que estão envolvidas no projeto. São muitos professores e professoras aqui que se dedicam não só o conteúdo básico, o melhor que tem dentro dos cursos, mas também de ofertar uma mudança de mentalidade e até de autoconfiança. Os professores da psicologia, professores do design, fazendo clínicas de desenho, o apoio que a chancelaria, via capelania, também deu a essas pessoas no sentido de que elas entendam a relação delas com Deus e com o próximo. Quer dizer, eu acho que essa reconstrução de um ser por inteiro é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro aqui. Acho que o principal é a transformação delas, né? Algumas empreendendo, né? Com o próprio negócio, com fomento de terceiros. Então acho que isso é extremamente gratificante, pensar, né, que as pessoas podem e devem ter uma nova chance. Nós sabemos de pessoas hoje que têm o seu próprio negócio. Nós sabemos de pessoas hoje que saíram da condição em que estavam, foram para uma condição de ressocialização e agora têm a sua vida e sustentam, no sentido mais forte da palavra, as suas famílias. Assumiram o lugar de responsabilidade. Então, professor, eu posso dizer para você, pelo que eu ouvi de professora Ana Lúcia Vasconcelos, do que ouvi de Denise, a capelã, e de outras pessoas, que os frutos são notórios, conhecidos e evidentes. E eu saboreei esses frutos, colhi esses frutos que foram plantados por essas pessoas, agora vendo como é que essas mulheres estão trabalhando por conta própria, conduzindo suas famílias com as suas lutas, com os seus percalços, mas estão caminhando. Isso é muito bom de poder falar, né? Do olhar da psicologia, né? Então, assim, do nosso olhar, o que a gente viu, muitas, mesmo as que não se formaram, ou que ainda estão em andamento, mas que a gente está acompanhando, né? A volta para casa, né? Como elas voltaram para casa, algumas delas, como elas assumiram o papel delas dentro da casa, retomando contato com filhos, com pais, etc., né? Então, isso é uma coisa que não são todas, né? Sempre a gente está pensando, é um trabalho de formiguinha, né? Então, mas isso foram situações que a gente identificou, né? Que no momento em que a aluna tem contato com a história de vida dela, ela muda o jeito de voltar para casa. Além disso, reconstituir toda a minha família, ter meus filhos comigo, esse é o meu objetivo maior, é a minha família. E o sucesso ali depende disso, de como está a sua vida pessoal. Agora, quanto ao meu planejamento de carreira, eu quero sim ter a minha empresa reconhecida, poder dar oportunidade para outras pessoas que vieram do mesmo lugar que eu e que geralmente não têm essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade, então eu tenho que ser grata e eu tenho também que ajudar as pessoas de alguma maneira. Meu sonho é esse, é crescer, ser reconhecida e poder dar emprego, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. As portas já foram abertas para mim, então eu tenho que continuar e abrir a porta para outras pessoas. Eu acho que sempre um grande desafio é a gente conseguir parcerias boas, consistentes, né? Que possam nos ajudar no sentido da gente trabalhar a questão do empreendedorismo, né, para que elas possam sair para o mercado de trabalho minimamente bem equipadas, tanto do ponto de vista de gestão,
quanto internamente, né? Quanto confiando em si mesmas para poder empreender, trabalhar, etc. Então, assim, essa busca de parcerias, que é um trabalho muitíssimo bem feito pela professora Ana Vasconcelos, com muita determinação e foco, né? Sempre é um desafio muito grande. Nem todas querem abrir o seu negócio próprio, então as que não abrem seu negócio próprio, elas precisam de uma renda. E isso tem que ser muito rápido, porque ela precisa sobreviver, né, com os filhos e etc. Então a gente agora está fazendo uma rede de colaboração empresarial, né? A gente está conversando com as empresas. Os nossos alunos do mestrado e doutorado que já trabalham nas empresas e nos conhecem e conhecem o projeto, eles é que fazem essa ponte com a gente, com as empresas. Então a gente marca a reunião e a gente começa a conversar com a responsabilidade social dessas empresas. A gente tem uma série de propostas, de ideias, por exemplo, se existem empresas funcionando dentro da cadeia, usando a mão de obra de quem está encarcerado e que tem uma série de vantagens para fazer isso, poderia ser uma contrapartida para o Estado um determinado número de vagas de emprego quando elas saem, né? Claro. Né? Então, assim, a gente tem ideias e está soltando propostas. No projeto do Mackenzie, nós ampliamos, né? Nós começamos com uma unidade prisional, que era o Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, aqui em São Paulo, e hoje estamos expandindo isso para outro centro de progressão penitenciária, que é o de São Miguel Paulista, que é um outro bairro aqui de São Paulo. Nosso objetivo, cuidar bem do projeto, consolidá-lo, que já está muito bem consolidado, tá? Mas sempre cuidando, sempre verificando ajustes, detalhes, para evitar que a gente perca algo tão importante como isso que está acontecendo. Eu acho que o principal desafio é realmente a gente conseguir implantar uma plataforma virtual, né, na unidade prisional, para que as alunas que estejam nesse ambiente consigam acompanhar o curso e ter um desempenho muito melhor, mais efetivo. Acho que esse é o principal ponto e para isso a gente conta com os parceiros do projeto, né, porque o Mackenzie sozinho não conseguiria fazer. Então, a gente está na fase de buscar uma rede de colaboração institucional. Então, nós publicamos os livros, a metodologia está publicada, o Mackenzie publicou isso em e-book também, em forma física. A editora Mackenzie enviou para todas as universidades brasileiras e nós recebemos cartas dos reitores, né, agradecendo o envio. E muitos já querem um webinar para a gente conseguir conversar sobre a metodologia, né? Então, existe o medo, existe aquela coisa, em que eu vou, o quanto eu vou me comprometer, né? Dentro de um projeto desse. E agora a gente está nessa fase de estar conversando. O outro desafio é lidar com a impotência da gente. Esse é um desafio muito grande, porque há situações em que, mesmo com toda a compreensão e técnica, a gente não consegue alcançar. Então, a gente diz, perdemos essa menina, né? Então, o desafio da gente entender que a gente tem que usar o máximo que a gente tiver, mas que nós somos seres e a impotência faz parte da nossa vida. Então elas têm questões de multa com o Estado, então a gente articula isso para ver como a gente pode resolver. Elas não têm direitos sociais, políticos, por exemplo, mas para ter um emprego ela precisa ter o título, então a gente também articula isso para elas conseguirem. Aquela pena de multa que é fixada, enquanto ela não for paga, não é extinta a punibilidade, ou seja, esse ex-detento ou essa ex-detenta, ela não está em dia com os seus direitos de cidadania, ela não recupera os seus direitos políticos, por exemplo. Não pode votar. Não pode votar, tá? Então, existe uma margem muito ampla para a fixação dessa pena de multa. Então, algumas das nossas candidatas, por exemplo,
se a gente vai olhar a pena de multa que ela está carregando, a gente vai dizer, meu Deus, quantos anos em a gente conseguindo colocá-la bem no mercado de trabalho, quantos anos de trabalho ela vai precisar para pagar não sei quantos R$1.000. São valores. Então, nós, por exemplo, agora submetemos um projeto para fomento à pesquisa, tomara que dê certo, exatamente para mapear por que foi fixado dessa forma, estudar a história disso, recuperar a origem, né? Que na minha cabeça só pode ser uma lógica de aprisionamento mesmo, de exclusão social, vão manter essas pessoas fora do jogo, porque a gente sabe que a lógica do sistema carcerário não é recuperar ninguém, né? Se fosse recuperar, eles seriam tratados de outra forma. Mas, se você perguntar se nós estamos satisfeitos com todas as iniciativas, eu vou dizer não. Nós sempre podemos fazer mais. Nós sempre podemos fazer um pouco melhor o que nós já fazemos. E talvez nós vivemos aí os últimos 5 anos, um período de muita crise, e nós estamos vendo pessoas dormir ao relento, nós estamos vendo pessoas sem acesso à água tratada, a esgoto ou moradia digna. Então esse círculo que não é virtuoso, mas é vicioso, continua a replicar uma situação de exclusão, não é, e de violência. E muitos dos casos da população carcerária do país, também aqui em São Paulo, tem a ver com essa questão. Então, nosso sonho era muito maior, porque o momento da alegria, ele pode também nos contaminar e nos tirar, talvez, o equilíbrio da razão, porque esse é um projeto cheio de emoção. Se eu puder dizer assim uma palavra, caracteriza o projeto, eu digo emoção, porque ele é cheio de ação, ele é cheio de amor, ele é cheio de sentimento, e a busca é de manter este equilíbrio de emoção e de razão para que ele continue caminhando dentro dos propósitos que a gente imagina e pensar num projeto até de expansão, porque para nós o custo de fazê-lo não nos pesa tanto. O problema é saber como nós vamos dar os próximos passos. O que eu sempre falo é o seguinte, a gente pensa que a gente não vai ter pessoas para ajudar nessa seara, né? Os obreiros da seara, né? Como a Bíblia fala. Mas a gente, quando conversa, né, com as áreas da universidade, todas se integram, como a comunicação se integrou. Né? Então a gente acaba tendo pessoas que também se movem com a causa. Então a gente vê que isso está nesse espírito dentro do Mackenzie, né? Que não é só uma pessoa que vai montar um projeto, é uma equipe muito grande. Então esse projeto é um projeto que Deus preparou pessoas, e quando a gente abre, né, a possibilidade dessas pessoas entrarem no projeto, sempre a gente encontra o sim. É extremamente gratificante participar desse projeto, né? E eu realmente espero que isso seja um modelo, né? Que está sendo, o Mackenzie está sendo um dos pioneiros, vamos dizer assim, mas que sirva, né, de exemplo para que outras universidades, né, abarquem também um projeto dessa estrutura, porque nós precisamos realmente proporcionar a essas pessoas o ensino, a educação, porque eu acredito que a educação transforma, né? E a educação abre portas para as pessoas. O que eu penso é assim, o nosso trabalho, eu sempre digo, é um trabalho pequeno, ele é uma potência, né? São pessoas muito sérias envolvidas, e a gente precisa da universidade, a gente precisa do Instituto compreendendo, e a universidade, né, para a universidade poder caminhar com esse projeto. A gente precisa que os órgãos externos, FUNAP, secretarias, etc., compreendam a essência desse projeto. Quando um grupo de pessoas realmente acredita no que está fazendo, e a gente acredita que o ser humano merece uma segunda chance, né, a gente pode ajudar as pessoas, tudo dá certo. Então, hoje, essa união de esforços
ela traz resultados. É bonito a gente ver, tá, que quando a gente planta uma semente e essa semente está bem cuidada, os frutos vão aparecer. Então, assim, eu oro a Deus para que a gente continue sempre unidos, que esse projeto perdure, tá, e cada vez se amplie mais, tá, porque esse é o papel do ser humano aqui na Terra. Eu tenho a impressão de que não foram só elas que foram salvas, que nós também fomos. Não foram só elas que aprenderam, nós também. Eu disse a elas no dia da formatura, eu disse, vocês aprenderam muito, mas vocês nos ensinaram muito mais. Então, eu acho que nós estamos crescendo muito como seres humanos, como professores. A experiência que eu agreguei, que eu tenho agregado, que eu acho que eu vejo meus colegas agregando a partir do projeto, ela muda o nosso exercício acadêmico nas outras esferas. Eu acho que houve um processo aí de humanização geral, sabe? Assim como nós vivemos num mundo onde há muitos ruídos de informação, há muita coisa sendo falada, muitas vezes há uma maneira equivocada de entender o papel da igreja, que acima de tudo é adorar a Deus. Mas ao adorarmos a Deus, nós servimos a sociedade. E a igreja tem um papel muito importante. A vida com Deus tem um papel muito importante. O ser humano, ele não é só feito de carne e de ossos. Ele tem um eu dentro dele, ele tem um coração. Ele tem um self, ego, você pode chamar o que quiser, um mestre interior, mas ele tem dentro dele, né, anseios. Esses anseios são transcendentes. Esses anseios, eles ultrapassam a questão física. Então, se nós queremos que as pessoas mudem de vida, todas as áreas do ser humano precisam ser atendidas. E aí entra a igreja, entra a confessionalidade do Mackenzie, entra o papel de uma educação humana. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus na vida da gente, de como Deus quer usar você. Então, para mim estar aqui, eu digo que é um prêmio. Não pela posição, mas poder aprender, poder mover, poder tomar conhecimento de projetos dessa natureza que nós temos outros. Então, a oportunidade que Deus me deu de estar aqui nesse momento específico para poder apoiar um projeto dessa natureza para mim é extremamente recompensador. Eu dou graças a Deus por isso, porque a gente diz assim, a Deus toda a glória, nós não somos nada, não é? Esse meu tempo vai passar, outros virão, e o trabalho da gente talvez é pensar em como nós vamos conduzir uma universidade para que ela continue nessa caminhada independente de quem vai estar aqui. Esse é o meu desejo. Mas quando fala de resultado, eu não vejo que é o resultado do término do curso, é o resultado de vida delas. O que elas reconquistaram, né? Então, reconquistou os filhos, reconquistou uma família, né? Reconquistou a própria dignidade dela própria. Ela precisa primeiro, né? Ela se ver de novo, né? E aí isso a gente vê um pouco quando a gente ouve uma das nossas alunas, né, falar que esse projeto mudou a vida dela, mas não foi o projeto, foram as pessoas que deram a oportunidade, né, a credibilidade de novo a ela. Então, é uma fala que mexe com a gente, uma fala que ela diz que a vida é muito difícil e a gente começa a conversar com ela, que é difícil mesmo a gente conquistar as coisas. Nada que vem fácil, né, a gente deve olhar como uma coisa boa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Estudar é difícil, trabalhar é difícil, ser mãe é difícil, ser esposa é difícil. Então, mulheres que retornam para os seus lares e precisam reconquistar tudo isso. Então, o resultado para mim, é quando uma aluna diz para mim que o filho dela vem para uma formatura. Então, isso para mim é um resultado. É o filho de novo olhar para essa mãe e dizer, minha mãe errou, mas a minha mãe está de volta, né? E eu me orgulho da minha mãe. Então, isso para mim é resultado.
Para todos que me ajudou, eu agradeço de coração e eu peço a Deus que Deus abençoe a família de cada um, porque foram bastante pessoas que acreditaram em mim e agradeço muito de coração. Então, o sentimento ele é de gratidão a todos os envolvidos nesse projeto, aos colaboradores, professores, parceiros, amigos. E a palavra certa é gratidão, mas eu sinto assim digna, sabe, dignidade. Aquilo que o estudo, o conhecimento, ele me libertou, passou a abrir minha mente. Então, hoje eu sou digna praticamente de tudo, eu sou aceita na sociedade. Sabemos que ainda existe um certo tipo de preconceito, mas hoje eu sou bem vista no meio dela, eu tenho credibilidade em bancos, em comércios e no meu emprego eu tenho total autonomia. Tenho confiança, as pessoas confiam em mim e sou uma nova pessoa, eu posso falar que é melhoria pessoal. O projeto nos abençoou com oportunidades incríveis. Eu, Pablina, acredito que sozinha eu não conseguiria. Oportunidade como portas de emprego, assistência jurídica e psicológica, vínculos corporativos, resgate de caráter, moral, formação e desenvolvimento na área do empreendedorismo e amizades imensuráveis. Hoje posso afirmar que somos dignas. Thank you.